Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre raiz quadrada. O assunto, então, dando sequência, a gente vai dar mais uma passada na ideia de uma raiz quadrada, fazendo alguns exemplos, chamando atenção para algumas observações importantes, tá? Então, primeiramente, toma bastante cuidado, porque a partir de agora a gente vai falar muito no radicando, que significa aquele número que está dentro do radical, e a raiz, que é o resultado, certo? Então, não esqueçam disso. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, a raiz quadrada, né, de mais 1. E a raiz quadrada de mais 1, então, é igual a 1, pois 1 ao quadrado é 1. Olha só, observa que quando nós justificamos a resposta, nós pegamos a raiz, que é 1, e elevamos ao quadrado. E nós obtemos como resultado o radicando, certo? Então, por isso que eu falei que é importante tu saber quem é o radicando e quem é a raiz, para tu entender os exemplos, tá? E é importante que tu conheças esses elementos. Em seguida, nós vamos ver a raiz quadrada de 16, positiva também, né? Então, a raiz de 16 é 4, pois 4 ao quadrado é 16. Novamente, a gente pegou a raiz, né? E elevou ao quadrado, tá? E obteve o 16, que é exatamente o valor do radicando. A raiz quadrada de 0 é 0, pois 0 ao quadrado é igual a 0, que dá exatamente o valor do radicando. Se o valor obtido aqui não for igual ao do radicando, a raiz quadrada não está correta, tá? E lembrando sempre que a raiz quadrada de um número, tá, é sempre um número elevado ao quadrado, certo? Então, digamos, a raiz de 16, eu tenho que pensar num número que elevado ao quadrado dá 16. O mesmo lá com a raiz de 49, por exemplo. Qual é um número que elevado ao quadrado dá 49? E então a gente vai ver que é o 7. Então essa é a lógica, tá? E entendendo essa lógica, tu vai resolver a raiz quadrada de números, por exemplo, mais elevados, né? Porque aqui a gente está muito habituado, a gente sabe, né, facilmente, porque o 16 é um número muito conhecido, ele é utilizado muito nos cálculos, né? Vem lá da tabuada, né? Então a gente sabe facilmente que 4 ao quadrado é 16, então a raiz de 16 é 4, certo? Mas essa lógica vale para a raiz de qualquer número, certo? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento. Eu coloquei também nesse balãozinho, colocando então que, pedindo para observar que a raiz elevada ao quadrado resulta no radicando. Foi o que eu falei, eu peguei a raiz, elevei ao quadrado e isso tem que resultar no radicando, que eu mostro com a flechinha aqui, ó, certo? O símbolo aqui, né, da raiz, que é o radical, né, vem da letra R. Olha só, a letra R e o símbolo, olha a semelhança que tem. Foi esticadinho aqui, ó, essa parte de cima aqui, uma questão de estética, mas inicialmente ela era bem assim, ela foi depois se aperfeiçoando até os dias de hoje, certo? Então, é por isso. Esse símbolo lembra a letra R. Então, é importante saber também que os números inteiros que podem ser escritos como potência de base inteira e expoente 2 são chamados quadrados perfeitos. Somente esses números têm raiz quadrada tem como raiz quadrada um número inteiro não negativo. Quais são os quadrados perfeitos? São todos aqueles números inteiros, né? Positivos, que elevado ao quadrado resultam em um valor, ou seja, o 0 é um quadrado perfeito, o 1 a gente chama de quadrado perfeito porque ele resulta do 1 elevado ao quadrado, o 4 é um quadrado perfeito porque resulta da base 2 elevado ao quadrado e assim por diante. Todos esses aqui, muito mais, né, infinitos números, são quadrados perfeitos, certo? Olha só, como eu disse,
a gente sabe, né, que a raiz quadrada de 100, o 100 é um quadrado perfeito, portanto ele tem uma raiz quadrada, né? E a raiz quadrada do 100 é 10. Agora, o 121 já não é tão comum, então a raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 é 121. Se tu não sabe que é o 11, tu vai fazer tentativas, tu vai fazer 11 vezes 11 e vai perceber que dá 121, mas digamos que se tu tentasse 12 vezes 12 dava maior que 121, tu vai diminuir então e vai fazer 11 vezes 11 e assim por diante, tu vai fazer tentativas, certo? Muito bem, então aqui a gente tem essa parte de quadrado perfeito, a ideia de uma raiz quadrada, toda a sua lógica com a potenciação, né? Inclusive a raiz quadrada, a radiciação e a potenciação são operações inversas, certo, gente? Então, já já a gente segue com a próxima parte da nossa aula. Valeu, pessoal!